quando Davi é encontrado na casa de Jessé. Davi é encontrado na casa de Jessé e foi o Senhor que apresentou Davi. Samuel nos apresenta Davi, porque o Senhor apresentou Davi para Samuel. O Senhor apresentou Davi para Samuel, e Samuel, através da unção, apresenta Davi como alguém de valor para a sua família, que resiste a isso. E na queda do gigante, no posicionamento de Davi, Davi é apresentado ao povo israelita. Glória a Deus. Davi é apresentado pelo próprio Deus. Davi não tinha mídia. Hoje fala-se muito que imagem é tudo. Isso não é novo. Desde os tempos antigos, imagem é tudo. As pessoas têm investido muito em imagem. Por causa disso, empresas de marketing têm ganhado rios de dinheiro, porque eles fazem a imagem de uma pessoa e eles vendem aquela imagem. Eles fazem a avaliação do público. E quem está pagando e quer que eles vendam a imagem, eles dizem assim: olha, o público está procurando alguém assim. É assim que tem que vestir, é assim que tem que andar, é assim que tem que falar. Essas serão as suas publicações, é assim que você vai falar, assim vai ser a sua opinião. Ali a imagem é vendida. Se dependesse de imagem, Davi estaria em Belém até hoje. Os ossos de Davi seriam enterrados em Belém, ali a sua história acabaria. Mas Deus é Deus que dá publicidade ao homem mesmo sem o homem ter mídia. Aleluia. Davi estava em Belém, a 10 quilômetros de Jerusalém. Ele era o menor da casa do seu pai. Dentro da casa do seu pai ele era desprezado, e nesse desprezo ele estava no campo cuidando de ovelha do pai. E as ovelhas que Davi cuidava eram ovelhas malhadas. E quando o texto diz que ele cuida de ovelhas malhadas, é porque ele cuida da última categoria de ovelhas. As ovelhas eram malhadas, ou seja, a lã da ovelha que Davi cuidava era lã encardida. A lã da ovelha que Davi cuidava não era uma lã branquinha. Era uma lã branca e marrom. Era uma lã branca, marrom e preta. Era uma lã encardida, uma lã colorida. E aí na hora de separar a lã, isso dificultava o trabalho. E aí encarecia a mão de obra. E na hora de vender aquela ovelha, ninguém queria comprar. E o que se fazia com a categoria de ovelha malhada? A ovelha malhada não servia para outra coisa, a não ser para ser colocada na linha de frente. Você está prestando atenção? A ovelha malhada era colocada na linha de frente, não para ser honrada, mas para quando viesse a besta fera, o lobo, o animal voraz do campo, feroz do campo, antes do animal, do lobo, pegar a ovelha branquinha, a ovelha limpa, a ovelha de lã de primeira categoria, ele destroçava. O pastor colocava na frente a ovelha malhada para morrer, para dar tempo do pastor salvar a ovelha de primeira qualidade. Era esse tipo de ovelha que Davi cuidava. Ele era o menor da casa do pai,
ele estava no campo escondido e desprezado, ele cuidava da ovelha de última categoria, a ovelha mais barata, mas ele tinha coração de servo e tinha louvor na boca. Oh glória! Ele tinha coração de servo e tinha louvor na boca. É aí que o texto vai dizer que Deus disse acerca de Davi: encontrei um que é segundo o meu coração. Aí os teólogos vão ficar discutindo e vão dizer: como é que Davi adultera e é segundo o coração? Como é que Davi mata e é segundo o coração de Deus? Como é que Davi não serve para construir templo e é segundo o coração de Deus? Meus irmãos, quando Deus diz que Davi é segundo o seu coração, Deus não está dizendo que Davi é o mais santo. Deus não está dizendo que Davi é o mais correto. Deus está dizendo que para cuidar de ovelhas, que para amar ovelha desprezada, não tem como Davi. Oh glória! Para cuidar de ovelha malhada, que os outros colocam na frente para morrer, não tem como Davi. Oh glória! Para você entender melhor, deixa eu colocar aqui: eu sou uma mulher segundo o coração de Deus para pregar aqui nessa noite, para pastorear a Ademorumbi. O pastor Isaías é o homem segundo o coração para o governo, para a política. O pastor Henry é o homem segundo o coração para cantar aqui nessa noite. O cantor Bonifácio é o homem segundo o coração. Entendeu? Conseguiu entender? Para liderar o jovem é você. O que Deus escolheu, você é segundo o coração dele para esta obra. Para cantar não tem outro, é você. É aquele que ele escolheu. Ele olhou o coração e ele disse: para amar a ovelha, para adorar com a alma, para adorar com o espírito, para não medir público, para não medir plateia, para não orar se a igreja está cheia ou está vazia, para abraçar o mendigo, para entregar a profecia para o novo convertido e para o pastor presidente. Não tem outro, ele é segundo o meu coração. Aleluia! Nesta noite ele encontra, nesta noite ele encontra, nesta noite ele encontra. Cadê alguém que é adorador segundo o coração de Deus? Cadê alguém que é adorador segundo o coração de Deus? Davi não tinha mídia, mas Deus não ouve mídia. Deus ouve louvor. Deus não está pegando o iPhone e olhando quantos seguidores ele tem. Deus está ouvindo o cantor. Deus está ouvindo o louvor. Deus está ouvindo a adoração. Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. E ele está dizendo: eu estou me agradando. Eu estou me agradando. Eu tenho me agradado. Aleluia. Davi cuidava das ovelhas do pai. A ovelha não era dele. Quem cuidava era ele. Quem era honrado é o pai. Quem orava era ele. Quem era honrado é o pai. Quem dava lugar era ele. Quem era honrado é o pai. Quem tirava os piolhos das ovelhas era ele. Quem era honrado era o pai. Quem tirava os carrapatos das ovelhas era ele. Quem era honrado era o pai. Quem pegava na barba do leão e colocava a vida em risco era ele. Mas quem era honrado era o pai. Quem lutava tete a tete com o urso era ele. Mas quem era honrado era o pai. É pra honra do pai. É pra honra do pai. Se é pra honra do pai, tá vindo coroa. Se é pra honra do pai, tá vindo crescimento. Se é pra honra do pai, tá vindo a honra da parte de Deus. É pra honra do pai? É pra honra do pai? Davi está brigando e ninguém está vendo.
Davi está brigando e ninguém está vendo, ninguém soube, não saiu no jornal, ninguém comentou, não teve publicidade. Ele já matou o gigante e ele já matou o urso, ninguém comentou, mas ele já matou o leão. Quem olha para ele diz: é um pastor. Mas lá no meio do campo Deus está dando experiência. Lá no meio do campo ele brigando e Deus dando experiência, ele lutando e Deus dando experiência, ele lutando com o inimigo e Deus dando experiência, ele varando a madrugada no joelho e Deus dando experiência, ele no jejum e Deus dando experiência. Enfrenta teus ursos, mata teus leão, para quando chegar o gigante tu tá preparado. Deus está te dando experiência, Deus está te dando experiência. Aleluia, aleluia. Cuidava das ovelhas malhadas, cuidava para o pai. A ovelha de última categoria, a ovelha desprezada, a lã mais barata do mercado, foi o que deram para ele cuidar. Mas o coração de Davi era coração de servo, e quem tem coração de servo não mede preço de ovelha. Quem tem coração de servo não mede tamanho de trabalho. Quem tem coração de servo, o pastor diz: eu vou te dar uma obra. É 13 pessoas no trabalho de Oranona e ela está indo. Não faz de qualquer maneira, coloca o coração, se entrega, dá a vida. E alguém diz: é uma amostrada, é doida da cabeça, que loucura, para que tanto, para que esse salto, para pregar no trabalho com meia dúzia de gente. E ela está dizendo: é malhada, não tem valor para o homem. Mas Deus não vê como vê o homem. Deus olhou para Davi como ele olhava para as ovelhas. Deus olhou para Davi como ele olhava para as ovelhas. E me achou. É um olho que mede, é um olho que mede. Não, aqui não tem. Davi está olhando para a ovelha encardida. A lã da ovelha é branca, é preta e é marrom. A outro pastor está desprezando e está dizendo: não, eu só quero olhar, eu só quero cuidar de ovelha branquinha, porque a lã é mais cara. Davi está olhando para a ovelha encardida e está dizendo: você é encardida, mas você tem valor. Aí Deus olha para Davi e está dizendo: você é vermelho, mas você tem valor. Você está no campo, mas você tem valor. Aí ele adultera, aí Deus vai mandar o profeta para trazer o conserto. Por quê? Porque no coração de Deus, Deus está olhando para ele com a mesma misericórdia que ele olhava para as ovelhas de lã encardida. Deus olha para Davi como ele olhava para a ovelha. Olha para o teu irmão com amor, olha para o teu irmão com amor, olha para o teu irmão com amor. Segura na mão do teu irmão e diz para ele: nós somos um, você tem valor. O coração de Davi era coração de servo. Ele servia a ovelha, ele servia irmão que o prejudicava. Quando ele leva 10 pães, um efa de trigo e queijo, ele servia a ovelha, ele servia irmãos quando leva 10 pães e trigo. Ele servia um comandante que não era comandante dele. Ele tem coração de servo. Quando ele leva 10 queijos, ele serve o pai em tudo. O pai manda cuidar de ovelha que todo mundo despreza, ele cuida. O pai manda levar queijo para fazer média com o comandante, ele leva. Oh meu Deus, o coração de Davi é coração de servo. Aí ele chega no meio do campo e vê um Golias enfrentando um gigante afrontando. Ele não aceita, não é porque é amostrado, é porque o coração dele é coração de servo. Ele entra em luta que é grande demais para ele, mas o Senhor da guerra vai dar vitória, porque aonde tem coração de servo tem Deus na peleja. Aonde tem coração de servo tem Deus na peleja. Aonde tem coração de servo tem Deus na peleja.
de Davi é coração de servo. Aleluia, oh glória. Ele está lá, está esquecido, mas o Senhor vai dizer, porque o Senhor vai dizer para Samuel: dentre os filhos de Jessé eu me provi de um rei. Aleluia. Muito antes Deus já tinha dito que já tinha escolhido um homem segundo o seu coração. Oh glória, um homem no encaixe perfeito para aquela obra. Pastora, a senhora é no encaixe perfeito para alguém, para um público, para mulheres. É o encaixe perfeito. Não te amedronta, não te atemorize. Não sou eu, não é você, não é o pastor Isaías, é Deus por nós. Não é o cantor Marcelo. No dia que eu subir no púlpito me garantindo em mim, Deus me abate. Não sou eu, não é a Adriana, é o Senhor. Então não tem por que ter medo, porque o nosso Deus nunca vai deixar o seu povo passar vergonha. Não vai deixar. Eu já me provi de um rei. Enche o teu chifre de azeite e vem. Aleluia. É bonito porque Deus diz para Samuel assim: olha, até quando terás dó de Saul? Até quando terás pena